Olá, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Vamos iniciar aqui a nossa aula e hoje, seguindo a ordem cronológica dos fatos, nós iremos falar sobre o primeiro reinado. Ok, pessoal? Na aula passada a gente viu o processo de independência do Brasil, né, com a vinda da família real aqui para o Brasil, família real portuguesa chegando aqui, uma Roma de babão, trazendo muitos gastos, mas Dom João VI foi embora, só que ele deixou o seu maravilhoso filhinho, né? O Dom Pedro. Então, que depois de coroado será chamado de Dom Pedro I, ok? Então, o governo de Dom Pedro I, nós vamos chamar de primeiro reinado. Então, logo que o Brasil se torna independente, nós vamos iniciar a fase do primeiro reinado. Então, só uma dicasinha aqui, o macete. Primeiro reinado, Dom Pedro I. Segundo reinado, foi o governo de Dom Pedro II, ok? Filho desse aqui. Só que entre o primeiro reinado e o segundo, nós temos uma outra fase na história do Brasil, que é o período regencial, ok? Que será o assunto da nossa próxima aula, ok? Então vamos lá. Primeiro reinado aí desde o ano da independência até 1831, que será o ano da abdicação desse rapaz aqui, Dom Pedro I, namorador que sou ele. Então vamos começar aí, pessoal. Algumas características sobre o Brasil durante o primeiro reinado, ou seja, primeira vez que o Brasil vai ter um rei próprio, ok? A gente não vai ter mais um rei que vai governar de acordo com a coroa portuguesa, ok? Apesar dele ser filho de português, né? Vocês têm que sempre lembrar disso. Então, sempre vai existir no medo do brasileiro, do colono brasileiro, o medo de que o Brasil volte a ser uma colônia de Portugal, já que a nossa família real é a mesma família real de Portugal. Beleza? Então, uma coisa interessante aqui, uma característica do Brasil imperial, é que nós seremos uma monarquia entre repúblicas. Como assim? O Brasil foi o único país da América do Sul que, depois do seu processo de independência, depois de se tornar independente, ele vai se tornar. Não vai se tornar, não, ele vai se manter uma monarquia. Todos os outros países, quando se tornaram independentes, você pega Argentina, Chile, Equador, Bolívia, Uruguai, todos os outros se transformaram em repúblicas. Bruno, por que isso? Porque o processo de independência dos outros países da América Latina não foi idealizado pela família real da Espanha, né? Eles eram colônias espanholas. Então, no caso no Brasil, como quem organizou o nosso grito de independência foi o filho do rei, então ele fez tudo para que os seus privilégios e a forma da política, a economia se mantesse a mesma coisa. Então o Brasil não mudou praticamente nada depois da independência. Ok? A diferença agora é que nós temos um império próprio, nós temos uma família real própria. Beleza? Então nós vamos ser uma monarquia no meio de um monte de repúblicas. Todos os outros países serão repúblicas. Eu vou já mostrar melhor isso no mapa para vocês. Ok? Dizem, né, alguns historiadores dizem que o lado positivo do Brasil ter se mantido uma monarquia após a sua independência foi porque o Brasil conseguiu manter a sua unidade territorial. Beleza? O Brasil conseguiu manter a sua unidade territorial, ou seja, o Brasil não se torou em um monte de país. Se você olhar, o Brasil é o país com maior extensão territorial da América do Sul. E os outros são pequenos comparado ao Brasil. Tirando a Argentina, que é o segundo maior, os outros são pequenos, né? Então o Brasil ele conseguiu manter essa unidade por ter um rei, por ter um governo mais sólido, né? Então as revoltas elas eram mais severamente contidas e assim o Brasil pôde manter a sua unidade territorial, ok? Ao contrário da América Espanhola que se fragmentou, ok? Então mais sobre o nosso processo de independência. Quem liderou aí vai ser o Dom Pedro com as elites, né? As elites agrárias do Brasil. Não houve participação popular. Isso aqui eu comentei bastante na aula passada também. Houve a manutenção da estrutura socioeconômica do período, ou seja, o Brasil economicamente e socialmente não vai mudar bolhufas nenhum. O Brasil vai continuar escravista, latifundiário, né? O famoso mel, né? Monocultor, escravista e latifundiário. Vai continuar escravista, grandes fazendas, né?
o domínio político será das oligarquias rurais, ou seja, das grandes famílias de produtores, né? E o que a gente vai produzir será basicamente para exportar, né? Agroexportação de produtos primários, sobretudo a cana de açúcar. Ou seja, economicamente o Brasil vai continuar a mesma coisa da época da colônia para a época do império, não vai mudar nada não. Ó, observem aqui esse mapa, pessoal. Tá aqui o nosso querido Brasil aqui em verde. E observa o tamanho do nosso território em relação aos outros territórios aí. E aqui você tem os países que vão se tornando independentes, né? Aí a data das suas independências. O Brasil se tornou independente em 1822, né? No 7 de setembro. Mas olha só como o resto da América se fragmentou. São vários países pequenos, né? O Acre vai se tornar do Brasil já no século XX, isso aqui vamos falar no futuro. Então, ó, vários países vão se tornar independentes e todos eles serão repúblicas. Então aqui, só repúblicas, e no meio dessa ruma de república quem está? O Brasil com uma monarquia. Então o Brasil foi o único país que manteve a sua estrutura política após a independência. Outro fato que explica muito bem isso, pessoal, é porque a família real espanhola não veio para a América. Eles nunca vieram visitar aqui, ou seja, a família real estava lá na Espanha e deixou os movimentos revolucionários e de independência acontecerem aqui através de pessoas nativas da América, e eles nem se importaram, deixaram acontecer. Mas no Brasil, como a família real estava aqui, Dom João foi, mas deixou o filho aqui, e aí quem encabeçou a nossa independência foi o filho do rei, então claro que ele não ia querer perder o trono. Lembro daquela frase que eu falei na aula passada, que Dom João, quando foi se despedir de Dom Pedro, disse: se for para o Brasil se tornar independente, que seja pelas suas mãos e não pelas mãos de um forasteiro. Que foi o que aconteceu aqui no Reino da América. Ok? Então, entendam sempre esse contexto aí. Por que o Brasil se tornou independente, mas não se tornou uma república? Porque quem deu a independência do Brasil foram monarquistas, foi o filho do rei, né? Alguém criado para ser rei. Então ele não ia perder essa bocadinha aí, perder todo esse território aqui dele. Ok? Seguindo. Ó, vamos falar agora sobre o reconhecimento da independência do Brasil. Não pensem, pessoal, que todos os estados do Brasil queriam que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Até porque alguns fazendeiros e colonos eram portugueses, né? Viviam aqui no Brasil, tinham ótimas relações com o comércio europeu, então eles queriam manter essa relação de dependência entre Brasil e Portugal. Ok? Então vai ter muitas revoltas internas aí contra a independência do Brasil. A maior delas foi na Bahia. Ok? A maior dessas revoltas foi na Bahia. A Bahia não queria que o Brasil se separasse de Portugal. Vários fazendeiros, né, oligarcas lá tentaram impedir a independência. O que é que Dom Pedro vai fazer? Vai formar uma tropa de mercenários. Mercenários, pessoal, são soldados que lutam por dinheiro. Como o Brasil era um país recém-formado, né? Então, em 1822, nós temos a nossa independência, mas não deu tempo de fazer um exército. Então, Dom Pedro teve que gastar dinheiro para contratar soldados para reprimir todos os focos que tinha no Brasil de resistência à independência. Só lá para 1823 é que todas essas revoltas contra a independência serão controladas. Então, o controle do imperador vai vir aí em meados de 1823. O Brasil teve o Independência ou Morte, houve a proclamação da sua independência, né? E aqui nós vamos para os reconhecimentos internacionais. O primeiro país a reconhecer o Brasil como uma nação soberana, uma nação independente, vai ser os Estados Unidos, ok, pessoal? Os Estados Unidos vai reconhecer, né, oficialmente, graças à famosa doutrina Monroe. Doutrina Monroe, né, feita pelo político Monroe. E, para resumir o que era a doutrina Monroe, de Marilyn Monroe, tem uma frase muito interessante, que é: a América para os americanos.
os Estados Unidos lutavam contra a influência da Europa sobre a América. E aí eles criaram a doutrina Monroe. A doutrina Monroe nada mais dizia que todos os países da América deveriam ser independentes e não sofrer nenhuma influência da Europa. Por isso que a frase que resume a doutrina Monroe é a América para os americanos e não a América para os europeus. Ok? Alguns vão dizer que na verdade os Estados Unidos estavam querendo se apossar e influenciar os países da América que estavam se tornando independentes e assumir o controle deles, né, no lugar dos europeus. Então alguns dizem que a doutrina Monroe verdadeiramente queria dizer a América para os norte-americanos. Ok? Mas aí é cada um com a sua interpretação. Perdão. Então, vamos lá. Na América Latina, a gente estava passando por um processo muito grande de independência. Então, juntamente com o Brasil, outras nações foram se tornando independentes. Vocês podem até voltar na parte daquele mapa para vocês verem as datas, né? Então, resistência em função do governo adotado no Brasil. Na América Latina, pessoal, poucos países reconheceram o Brasil como independente. Por quê? Por causa do nosso governo. Eles estavam se tornando independentes e repúblicas, e o Brasil independentes e monárquico. O Brasil estava se tornando um império. Então aqueles caras davam a vida por uma república. Aí olha para o Brasil, um império. Então muitos deles rejeitaram a ideia do Brasil independente. Eles pensaram, o Brasil não tem nada de independente não. Se tivesse independente, tinha se tornado uma democracia, né? E não continuado uma monarquia, ok? Então houve uma resistência dos países latino-americanos por causa da função do sistema de governo, né? E foi a monarquia aqui no Brasil. A Europa, os países europeus só reconheceram depois que Portugal reconheceu, e Portugal só reconheceu quando recebeu uma indenização do Brasil, né? Em 1825, uma indenização de apenas 2 milhões de libras esterlinas. 2 milhões de libras esterlinas. E aí o Brasil não tinha esse dinheiro. Por quê? Porque Dom João, quando foi embora, ele esvaziou o Banco do Brasil. Ele vai esvaziar o Banco do Brasil, vai levar nossas riquezas tudo embora, o dinheiro do banco, deixou o filho aqui liso. E a única forma que o Brasil teve como pagar essa indenização a Portugal vai ser pegando um empréstimo. E aí inicia-se a dívida externa do Brasil. Porque vai pegar o empréstimo com a Inglaterra. Então o Brasil deixa de ser dependente de Portugal e torna-se dependente da Inglaterra para ter a sua independência reconhecida. Aí depois que Portugal reconhece, os outros países vão reconhecer. Ok? Então até a nossa próxima parte.